Sabe por que a gente sente que certas coisas são simplesmente erradas? De onde vem essa nossa bússola moral? Bom, hoje a gente vai mergulhar em uma das perguntas mais profundas da filosofia, a origem da moralidade. Tudo começa com uma intuição que é quase universal. Aquela sensação de que certas atitudes não são só uma questão de opinião, mas são, na sua essência, objetivamente erradas. E essa intuição que a gente compartilha não é um detalhe qualquer. Ela aponta para o que podemos chamar de um problema universal. Algo que todo mundo, de um jeito ou de outro, reconhece. Pensa só em algumas ações, como torturar uma pessoa inocente ou tirar a vida dela sem motivo. Não importa a cultura, a época ou lugar no mundo, parece que um alarme interno dispara na gente. Existe um consenso quase global de que esses atos são, sem dúvida, errados. Ok, se todo mundo sente isso, o problema está resolvido, certo? Bom, não exatamente. É bem aqui que surge uma tensão filosófica enorme, um verdadeiro choque entre o que a gente sente e uma outra maneira de enxergar o universo. E a pergunta que cria toda essa tensão é esta: se o universo no fundo é só um amontoado de partículas e forças da natureza, sem nenhum propósito, de onde é que vem essa obrigação moral que a gente sente? De onde sai a própria ideia de errado? A perspectiva do Carl Sagan aqui é muito poderosa. Quando ele chama a Terra de pálido ponto azul, ele nos lembra que toda a história da humanidade, com todas as nossas noções de bem e mal, acontece num grãozinho de poeira cósmica. Nessa escala gigantesca, a nossa moralidade pode parecer pequena, talvez até insignificante. E o Richard Dawkins leva essa ideia um passo adiante. Ele argumenta que, na sua essência, o universo não tem bem e nem mal, só o que ele chama de indiferença impiedosa. Nessa visão, a moralidade não seria uma característica do cosmos, mas talvez só uma construção nossa. E é aqui que a contradição salta aos olhos. De um lado, a gente tem a ideia de um universo neutro, sem bem ou mal. Do outro, os próprios pensadores que defendem essa visão usam palavras com uma carga moral enorme, como responsabilidade ou cruel. Ué, por quê? Então, o ponto crucial é este. Usar uma linguagem assim já supõe que existe um padrão moral fora da nossa opinião pessoal. Falar em responsabilidade sugere que a gente deve uma resposta a algo ou alguém. Chamar uma atitude de cruel implica que aquilo não deveria ser feito. Um julgamento que vai muito além de um simples "eu não gosto disso". Essa aparente contradição entre o que se acredita sobre o universo e o jeito como a gente fala das nossas ações nos joga de cara com a grande questão por trás de tudo isso: a origem desse padrão. Então a pergunta se torna inevitável. Se esse padrão moral objetivo parece mesmo existir, um padrão que a gente não inventou, de onde ele vem? Qual é a fonte dele? E, diante dessa pergunta fundamental, uma das respostas mais antigas e que mais moldaram a história aponta para uma fonte que transcende o mundo material: Deus. A resposta proposta aqui é que a moralidade não é uma invenção humana e nem uma ilusão. Ela estaria enraizada numa fonte divina. Nessa visão, o bem que a gente consegue reconhecer no mundo é como um eco da própria natureza de Deus, que seria o padrão absoluto do que é bom. Vamos entender a lógica dessa proposta passo a passo. Primeiro, a bondade que a gente percebe é um reflexo do caráter de Deus. Segundo, o próprio Deus é o padrão definitivo do que é bom. Terceiro, nossas ações são, de certa forma, medidas em relação à lei dele, que define o bem. E por último, nós temos uma consciência interna dessa lei. E esse último passo, essa ideia de uma consciência interna, nos leva ao ponto final da nossa análise, focando na evidência que está mais perto de nós. Uma lei que parece estar escrita no nosso coração. No fim das contas, a implicação principal desse argumento é que a nossa capacidade de fazer julgamentos morais, de sentir lá no fundo que algo é errado de verdade, é uma evidência interna. Ela aponta para uma lei que a gente não criou, mas que descobrimos dentro de nós. E isso nos deixa com uma reflexão. Da próxima vez que aquele senso forte de justiça ou de injustiça aparecer, a pergunta é inevitável. Quando a gente julga algo como mal, estamos comparando com qual padrão de bom? Essa nossa bússola interna, para onde ela aponta de verdade?